Imagine abrir a Bíblia e descobrir segredos profundos sobre personagens misteriosos cujas histórias foram quase esquecidas. Hoje, vamos revelar a verdade por trás dos 13 homens mais misteriosos da Bíblia. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde cada detalhe desvenda novos enigmas e significados ocultos. Você está pronto para descobrir verdades que podem transformar sua fé? Vamos lá! Desde tempos imemoriais, a Bíblia tem sido um reservatório de sabedoria e mistérios. Não são apenas as figuras proeminentes como Moisés e Jesus que moldaram nossa fé, mas também personagens menos conhecidos cujas vidas e ações carregam lições profundas. Vamos explorar essas figuras intrigantes e descobrir o que elas podem nos ensinar hoje. Você está prestes a embarcar em uma jornada que revelará segredos guardados por séculos e que tem o poder de transformar sua compreensão espiritual. Ao longo da nossa história, esses personagens deixaram marcas indeléveis, e agora é a hora de desenterrar esses tesouros espirituais. Prepare-se para mergulhar em narrativas que, embora breves, contêm ensinamentos poderosos que podem iluminar seu caminho de fé e compreensão. Cada um desses personagens, com suas histórias únicas e impactantes, nos oferece uma nova perspectiva sobre a complexidade e a profundidade da experiência humana com o divino. A Bíblia, com seus relatos históricos e espirituais, oferece uma rica tapeçaria de vidas e eventos que moldaram a história da humanidade. Personagens como Melquisedeque e Nicodemos são mencionados brevemente, mas o impacto de suas ações reverbera até os dias atuais. Suas histórias, embora curtas, estão cheias de significado e propósito. Cada verso e cada passagem, desde o Gênesis até o Apocalipse, nos proporcionam uma visão mais profunda de como Deus trabalha através de indivíduos aparentemente insignificantes para realizar seu plano grandioso. Entender o contexto bíblico e as nuances dessas histórias nos ajuda a apreciar a complexidade e a riqueza da narrativa sagrada. Melquisedeque, por exemplo, aparece como uma figura enigmática sem origem conhecida, mas com uma importância espiritual imensa, destacando-se como um precursor do sacerdócio eterno de Cristo. Já Nicodemos, um fariseu que buscou Jesus à noite, representa aqueles que, mesmo em posições de poder, anseiam por uma verdade maior e estão dispostos a desafiar as normas para encontrá-la. Essas histórias não são meros contos antigos, mas sim reflexões profundas sobre a natureza humana e a intervenção divina, oferecendo lições valiosas para a nossa vida moderna. Melquisedeque, o rei de Salem e sacerdote do Deus Altíssimo, é uma figura enigmática que aparece em Gênesis e é mencionado novamente no Novo Testamento. Sua bênção a Abraão e sua posição como sacerdote sem genealogia aparente tornam sua história fascinante. Outro exemplo é José Barsabás, que, embora tenha perdido a eleição para ser o substituto de Judas Iscariotes, sua menção nas Escrituras deixa um legado de fé e humildade. Cada um desses personagens nos mostra que, independentemente de nossa posição ou reconhecimento, nossa fidelidade a Deus pode ter um impacto duradouro. Melquisedeque, com sua aparição breve mas impactante, nos ensina sobre a transcendência do sacerdócio e a eternidade dos planos divinos. José Barsabás, apesar de não ser escolhido como apóstolo, nos lembra que a verdadeira devoção e serviço a Deus não dependem de títulos ou posições, mas da sinceridade do coração e da fidelidade no serviço. Através dessas figuras, aprendemos que cada ação, por menor que seja, pode ter significados profundos e consequências eternas, nos desafiando a viver de acordo com princípios divinos em todas as nossas escolhas e ações. A teologia cristã tem debatido por séculos o significado de figuras como Melquisedeque. Alguns o veem como uma prefiguração de Cristo, enquanto outros exploram sua relação com o sacerdócio eterno. Nicodemos, um fariseu que buscou Jesus à noite, representa aqueles que lutam com a fé em segredo. Sua jornada espiritual é um espelho para muitos crentes que enfrentam dilemas semelhantes. Esses debates teológicos não apenas enriquecem nosso entendimento, mas também nos desafiam a aprofundar nossa própria fé e buscar uma compreensão mais rica das Escrituras. A figura de Melquisedeque é frequentemente discutida em contextos teológicos por sua relação com o sacerdócio eterno de Cristo, destacando a importância de sacerdotes que intercedem eternamente por seu povo. Nicodemos, por outro lado, nos mostra que a busca pela verdade pode ocorrer em qualquer circunstância, mesmo que isso signifique enfrentar nossos próprios medos e preconceitos.
Ao explorar essas interpretações, somos convidados a refletir sobre nossa própria fé e a considerar como as lições desses personagens podem ser aplicadas em nossa jornada espiritual, ajudando-nos a crescer e amadurecer em nossa relação com Deus. Personagens bíblicos misteriosos como Onã e Simão, o Zelote, desafiam-nos a examinar nossas próprias vidas e escolhas. Onã, por exemplo, é frequentemente discutido em debates sobre moralidade e responsabilidades familiares. Suas ações nos levam a refletir sobre as consequências de nossas decisões e a importância da obediência às leis divinas. Ao considerar a vida de Simão, o Zelote, somos lembrados de que nossas paixões e convicções devem ser alinhadas com a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e oposições. Onã, cuja história é muitas vezes mal compreendida, nos ensina sobre a seriedade das responsabilidades familiares e a importância de cumprir nossos deveres de maneira fiel e justa. Simão, o Zelote, com seu fervor revolucionário, nos lembra que é possível transformar nossas paixões em serviço ao reino de Deus, desde que nossas ações sejam guiadas por princípios divinos e não por impulsos humanos. Refletir sobre esses personagens nos ajuda a entender a profundidade de nossas próprias escolhas e nos encoraja a viver de acordo com os princípios bíblicos, mesmo quando isso exige sacrifício e coragem. Histórias de vida de crentes que encontraram inspiração em figuras menos conhecidas da Bíblia são poderosas. Imagine alguém que se identifica com Nicodemos, encontrando coragem para viver sua fé abertamente após anos de luta interna. Testemunhos assim mostram o impacto duradouro dessas histórias bíblicas na vida moderna. Esses relatos pessoais não apenas fortalecem nossa fé, mas também nos conectam a uma comunidade maior de crentes que compartilham nossas lutas e triunfos espirituais. Os testemunhos de pessoas que foram transformadas por essas narrativas bíblicas menos conhecidas nos mostram que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de mudar vidas em qualquer época. Através desses exemplos modernos, vemos como a Bíblia continua a ser relevante, oferecendo orientação e inspiração para aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus. Esses testemunhos são prova de que as lições dos personagens bíblicos misteriosos ainda ressoam hoje, tocando corações e transformando vidas de maneiras inesperadas e poderosas. Muitos crentes enfrentam dúvidas e desafios semelhantes aos encontrados pelos personagens bíblicos. Nicodemos, por exemplo, enfrentou o desafio de conciliar sua posição de liderança com sua nova fé em Jesus. Estes relatos nos ajudam a entender que questionamentos fazem parte da jornada espiritual e que é possível encontrar respostas na busca sincera. Ao reconhecermos que até mesmo figuras bíblicas lutaram com suas próprias dúvidas, somos encorajados a perseverar e buscar compreensão e crescimento em nossa própria caminhada de fé. Nicodemos, com suas dúvidas e busca por respostas, nos ensina que a fé é uma jornada contínua, onde questionamentos e buscas sinceras são parte integrante do crescimento espiritual. Sua história nos encoraja a não temer nossas dúvidas, mas a usá-las como oportunidades para aprofundar nossa relação com Deus e com a verdade. As dúvidas de Nicodemos e sua busca por respostas à noite nos mostram que questionar não é um sinal de fraqueza, mas sim um passo necessário em direção a uma fé mais madura e robusta. Sua história é um lembrete de que Deus não se ofende com nossas perguntas, mas nos acolhe e nos guia em nossa busca sincera por entendimento e verdade. A Bíblia oferece soluções práticas para os dilemas enfrentados por seus personagens. A história de Naamã, o comandante sírio curado de lepra por Eliseu, nos ensina sobre humildade e obediência. Naamã teve que superar seu orgulho para receber a cura, um lembrete de que muitas vezes, nossas soluções estão na simplicidade da fé e obediência. Esses relatos bíblicos nos mostram que, independentemente do problema que enfrentamos, há orientação e esperança disponíveis nas páginas das Escrituras. Naamã, com sua cura milagrosa, nos lembra que a humildade e a disposição para seguir instruções divinas são chave para recebermos as bênçãos de Deus. Sua história é um poderoso exemplo de como a fé simples e a obediência podem resultar em transformações profundas e milagrosas em nossas vidas. Ao aplicarmos essas lições em nossos próprios desafios, podemos encontrar soluções divinas e experimentar o poder transformador da fé em ação. A história de Naamã nos desafia a deixar de lado nosso orgulho e preconceitos, confiando plenamente nas instruções divinas e reconhecendo que a verdadeira cura e transformação vem de uma entrega completa e humilde à vontade de Deus. A oração e a meditação são práticas essenciais para compreender profundamente as lições das Escrituras.
Ao meditar sobre a vida de personagens como Corá, que se rebelou contra Moisés, somos levados a refletir sobre a importância da submissão à vontade de Deus. Sua punição divina é um lembrete da seriedade de nossas escolhas espirituais. Ao incorporarmos a oração e a meditação em nossa rotina diária, podemos aprofundar nossa conexão com Deus e fortalecer nossa fé. Corá, cuja rebelião resultou em severas consequências, nos lembra da importância de seguir a liderança divina e de buscar a vontade de Deus em todas as nossas ações. Sua história nos ensina sobre a seriedade da desobediência e a necessidade de permanecermos firmes na fé e submissos à orientação divina. Meditar sobre a vida de Corá nos desafia a examinar nossas próprias atitudes de rebeldia e a buscar um espírito de humildade e obediência em nossa caminhada espiritual. Através da oração e da meditação, podemos alinhar nossos corações e mentes com a vontade de Deus, evitando os erros de Corá e buscando uma vida de fidelidade e submissão à liderança divina. Neste vídeo, exploramos as vidas de 13 dos homens mais misteriosos da Bíblia, revelando segredos profundos e ensinamentos valiosos que podem transformar nossa fé e compreensão espiritual. Começamos com uma introdução poderosa, preparando o terreno para uma jornada fascinante através das Escrituras. Discutimos a importância desses personagens menos conhecidos, como Melquisedeque e Nicodemos, e a relevância de suas histórias na teologia cristã e na vida pessoal de cada crente. Exemplos bíblicos ilustraram lições de humildade, fé e obediência, enquanto testemunhos pessoais mostraram o impacto duradouro dessas narrativas bíblicas em vidas modernas. Exploramos práticas espirituais inspiradas por figuras como Tiago, o Justo, e discutimos desafios e dúvidas comuns enfrentados pelos crentes, ilustrados pela jornada de Nicodemos. Também oferecemos soluções bíblicas para dilemas modernos, aprendendo com a história de Naamã sobre a importância da humildade e da obediência. Reflexões pessoais e práticas de oração e meditação foram incentivadas, usando exemplos como Corá para destacar a seriedade das escolhas espirituais e a necessidade de submissão à vontade de Deus. Agora que você explorou as vidas dos 13 homens mais misteriosos da Bíblia, como isso impacta sua própria jornada espiritual? Deixe esses exemplos inspirar suas ações diárias, sua fé e seu serviço aos outros. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe suas reflexões nos comentários. Que essas histórias continuem a transformar vidas, incluindo a sua.